Salve, salve, galera! Amanda Rueda aqui na área e a gente vai ter um podcast super da hora com duas convidadas especiais. Eu tô aqui com Pastora Silvana. Salve, galera! Prazer estar aqui de novo. E Pamela. Olá, galera! Salve! Pra quem não sabe, a Pamela é formada em Direito, ela é advogada com especialidade em Direito da Mulher. Ou seja, pro tema de hoje é perfeito, não existem convidadas melhores do que essas duas. O tema de hoje é Meu Corpo, Regras de Quem? Hoje a gente fala muito sobre, meu corpo, minhas regras, eu sei o que eu quero fazer com o meu corpo, mas se você prestar atenção mesmo, a sociedade faz o contrário, a gente tem um olhar muito coletivo daquilo que é o nosso corpo, qualquer um tem direito de gostar, mas o que você acha, Pamela? A gente tem... É realmente meu corpo, minhas regras, a gente tem esse direito sobre o nosso corpo ou é uma força coletiva que gere as regras? Bom, falar desde criança, né? Desde criança você manda, eu sei da questão da saúde, mas eu vou falar de mim, que sempre ouvi, nossa, você tá bem gordinha. E aí você olha as fotos, né? Hoje eu olho as fotos quando eu era criança, eu falo, eu não era uma criança gorda, eu era uma criança grande. Sim. Não era gorda. Mas isso acabou trazendo diversos complexos, que hoje, até hoje, né? Fui tratando, passando analista, enfim. A gente tem muito essa questão coletiva, tem muita questão de toques que às vezes as pessoas não querem. Então eu aprendi também, estou aprendendo a respeitar o corpo do outro. Uma amiga minha não gosta de abraço e eu comecei a me tocar por causa dela. Eu falei assim, gente, eu chego na pessoa e vou abraçando ela, porque eu gosto de abraço. Mas a outra pessoa gosta de receber abraço? Então, acho que vem dos mínimos detalhes, a gente já tem essa questão coletiva de invasão mesmo do corpo do outro, sabe? No Brasil a gente é muito afetuoso, né? Mas em outros países acaba que não é tanto assim. Eles têm costume de beijar no rosto, dar tanto abraço, mas quando você é íntimo da pessoa. Como foi pra você, pastor Sil, quando você estava grávida? Eu acho que essa questão, até quando a gente fala sobre o tema Meu Corpo, Minhas Regras, muitos conservadores já torcem o nariz achando que é uma pauta feminista, né? Já querem achar que a gente está levantando ideologia, mas a gente precisa entender alguns pontos que é o nosso direito sobre o nosso corpo no sentido da preservação. A Mandinha falou sobre a questão da gestação e quando eu estava grávida, eu comecei a reparar como que a sociedade, ela coletiviza o corpo da mulher no sentido de, deixa eu passar a mão na barriga, você tá grávida, né? E até hoje minha bebê tem 5 meses, e as pessoas, elas acham que elas têm direito de encostar, e daí eu comecei a pensar nisso e falei assim, gente, mas isso é tão cultural, que é difícil você achar hoje uma mulher, e a gente fala muito nessa questão feminina, né, porque a gente, infelizmente, está numa sociedade que tem uma visão machista ainda, embora evoluiu muito, que é difícil encontrar uma mulher que até menina mesmo, que nunca foi tocada, né? Eu analisando essa pauta, eu estava lembrando que a primeira vez que encostaram em mim, eu tinha 9 anos, e foi uma outra criança, né? E eu me senti tão violada, e quando eu contei aquilo dentro de casa, a minha família deu risada, falando que aquilo era normal, e eu fiquei pensando, gente, mas eu não tenho direito nem sobre o meu próprio corpo, né? E são pequenas questões que a gente fala assim, meu corpo, minhas regras, é uma pauta muito feminista, e a gente tem umas questões assim, que são polêmicas, que a gente não vai entrar a fundo nisso, mas antes de pensar, você tem que pensar até que ponto eu estou preservando o meu corpo, até que ponto eu tenho direito de falar para Pamela, por exemplo, faz isso com o teu cabelo, né? Ou nem é uma questão de ser um abuso direto, de chegar a tocar, ou de chegar a discriminar com palavras, mas a pressão que tem de eu tenho que ter esse corpo, eu tenho que ter esse cabelo, eu tenho que ser esse padrão. Se você parar para pensar, muitas vezes a sociedade impõe regras sobre os nossos corpos que não são diretas, né? Não são declaradas, mas são regras que a gente acaba absorvendo e a gente acaba se condicionando. E tem essa questão de, qual que é a minha vontade? Né? Qual que é a minha vontade sobre o meu corpo? E a questão também é muito legal sobre isso, porque você acaba se padronizando. Então, quer dizer, é uma questão social, sim, você tá muito magra, você tá muito gordo, seu cabelo tá liso, seu cabelo tá crespo. Então, você começa, meu cabelo é pintado. Você vê pessoas, estereótipos. Por isso que é bom essa diversidade, no modo geral, assim, com o corpo mesmo, né? A gente vê isso também nas propagandas hoje. Não tem como uma
marca, né, trazendo isso para um contexto, não tem como uma marca não falar com diversos públicos se ela não tiver uma representatividade geral ali, por conta exatamente disso. Ela precisa ter vários corpos, né, representados. E trazendo para o contexto também da sociedade, né, para finalizar essa parte da sociedade, o quão é importante a gente respeitar o corpo do outro, respeitar a gente também como indivíduo, né, de falar, pô, o que que eu quero? Será que eu quero realmente isso? Ou eu tô tendo esse comportamento porque eu quero me encaixar em algum lugar? Então, eu acho que é uma autoanálise pra gente fazer. Pô, eu sou isso mesmo? Ou a sociedade quer que eu me torne isso? E aí eu acabo sendo esse produto que total da sociedade. Quando agora eu vou casar no final do ano, e aí desde que eu fiquei noiva, as pessoas sempre falam, você tem que, falam, até nas lojas que eu ia visitar, às vezes algumas pessoas falavam, tem que emagrecer pra ficar no vestido, pra ficar cinturinha e tal. E aí eu ia em outro cenário onde as pessoas falavam assim, não, mas você já é magra, você quer emagrecer o quê? E aí eu ficava tipo assim, e aí eu emagreço, eu não emagreço, o que que eu faço? E aí, tipo, e aí eu parava e pensava, mas como que eu tô me sentindo? Eu tô bem com o meu corpo? Então tá tudo certo. Ou não, eu quero melhorar por N questões? Beleza, não tem problema. Mas até é o que você falou, às vezes a gente tá em um cenário onde, nas propagandas, a gente tenta reforçar muito isso de, a gente tem corpos diversos, a gente tem pessoas que negro, magro, branco, preto, cabelos diferentes, estaturas diferentes e tá tudo bem. Só que em algumas situações ainda assim é muito enraizado nisso, né? Eu vi isso recentemente agora como noiva, que realmente o corpo ainda é muito visado nesse sentido por conta do vestido. Mas aí a questão principal que eu falei, como que eu me sinto? Mas o meu corpo sim, mas a regra de quem? Quem decide o que vai acontecer com o meu corpo? Queria trazer, a gente trouxesse muito essa ótica cristã, assim, de como que vocês enxergam as decisões que a gente tem que tomar pro nosso corpo, principalmente em situações radicais. Por exemplo, as pessoas enxergam como, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Vou me tatuar, beleza, vou usar a roupa que eu quiser, tudo bem. Mas em situações extremas onde bebo pra caramba, me relaciono com várias pessoas, até onde é tudo bem, eu decidi, até onde não. Queria entender com vocês, e quem decide tudo isso? Eu acho que assim, o meu corpo, né? Deus deu livre-arbítrio. E é muito louco isso, porque assim, Deus deu livre-arbítrio para Adão morar no Jardim do Éden, para morar no paraíso, mas Deus deu livre-arbítrio também para ele poder comer a maçã, para ele poder pecar, né? Então, Deus deu pra gente um livre-arbítrio sobre o nosso corpo, ou seja, nós escolhemos aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, né? Então, o poder de escolha, Deus não privou a gente. Agora, a gente precisa analisar o que está levando a gente a ter certos comportamentos. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está tendo um poder de escolha, mas a gente está sendo manipulado, né? Então, vamos parar para pensar nos extremos. Todo ser vivo, ele tem um sentimento de autopreservação. Preservação, primeiro, da integridade da espécie, né? Isso a gente vê em todos os seres vivos, né? Qual que é o sentido da vida? Ela quer se perpetuar. Sim. Então, até os animais, ele preserva tanto a espécie quanto a própria integridade. E tem muitas ações que às vezes vão contra a própria integridade do nosso corpo. Então, beleza, eu quero beber, eu vou beber. Mas quando eu encho a cara, será que quando eu encho a cara, eu estou cumprindo uma regra minha? Ou eu estou seguindo a regra do coletivo? Para ser aceito. Exatamente, né? Ou pior, eu estou seguindo uma anti-regra minha, porque eu estou fugindo, então ao invés de eu me preservar, eu estou me punindo, né? Então a gente começa a analisar que às vezes alguns extremos, eles não estão acontecendo porque eu quero ter uma liberdade, mas muito pelo contrário, porque eles são fugas ou são prisões. Então, eu tenho o livre-arbítrio para eu beber pra caramba, eu tenho. Mas por que eu estou bebendo pra caramba? Será que se quando eu estou bebendo para eu fugir da minha realidade, eu estou realmente me respeitando? Eu estou respeitando eu como indivíduo?
eu posso, né? Não, acho que não é papel, assim, de nós como igreja falar assim, você não pode beber, você não pode encher a cara. Mas que regra que você está seguindo? A mesma coisa, vou me drogar, vou, né, ficar maluco. Cara, que regra você está seguindo? Será que é a sua mesmo, né? Porque agora a gente está nessa questão, né, da liberação da maconha, e são questões muito polêmicas, né, que a gente vai ter outros podcasts para falar. Sim. Mas que regra você está seguindo, cara? Quando você está querendo uma brisa para você fugir da realidade, qual que é a regra? Porque depois você vai se confrontar com outras regras lá na frente, que é o baque da realidade, né? Então a gente vê muito hoje a questão das roupas, assim, que é uma polêmica enorme na igreja, né? Porque meu corpo e minhas regras, eu quero usar a microsaia, a mini saia. E show de bola, você tem total direito, mas qual que é a regra que você está seguindo? Você está se seguindo para você se sensualizar? Porque você precisa se sentir aceita? Porque quando você recebe um assovio, você se sente empoderada, né? Ou você está seguindo isso porque realmente te faz bem? A questão não é o que eu posso ou o que eu não posso, mas será que eu realmente tenho essa liberdade que eu estou pregando por aí? Eu sei o que a Pamela acha disso, né? Porque ela como lida direto com essas questões. Vamos lá. A Amandinha pediu né, ela colocou 2 pautas, então eu tenho 2 vertentes aí, tipo, tanto da igreja quanto do Estado. Então eu vou falar primeiro da igreja, uma ótica cristã, né, vamos dizer assim, que é a questão do meu templo, é templo do Espírito Santo. Então, quando eu trago sobre isso, né, sobre esse contexto, eu, na realidade, eu tenho que tomar um cuidado como uma proteção, como um sinal de amor. Eu não violo aquilo que eu amo. Eu cuido daquilo que eu amo. Então, eu cuido, então não vou me prostituir. Quem que vai tocar? Você tem um diamante na tua mão. Você não vai deixar qualquer pessoa tocar. Você não vai massacrar o diamante, esfregar ele na parede, porque ele tem um valor muito grande. Então, a partir do momento que eu me enxergo com a ótica de Deus, me enxergo dentro desse contexto, então eu me preservo. Eu preservo aquilo que é importante para ele. E um espírito, ele precisa de uma habitação, ele precisa de uma casa. E Deus escolheu, a palavra de Deus fala que ele nos escolheu para ser a habitação dele, para ser templo dele. Então, a partir dessa ótica cristã, sim, eu tenho que me preservar. Sim, a regra não é só a minha. Eu tenho que ter uma regra, né? Eu sigo aquilo que eu acredito. Então, eu acredito na preservação do Espírito Santo, na preservação do templo de Deus. E esse eu acho que é o contexto maior, assim, como uma ótica cristã. Trazendo para o contexto da igreja, com relação, por exemplo, à roupa que às vezes a gente olha, né? Então, vamos lá, eu tenho que ser preservado, tenho que preservar, meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu posso mandar na roupa da minha irmã? Ou na roupa do meu irmão? Ou no cabelo do meu irmão? Ela tá usando mini saia. E por que na verdade, ela tá usando? É muito dentro daquilo que a pastora Sil falou. Será que é pra inflar o meu ego? Eu preciso me autoaceitar? O porquê que eu tô fazendo aquilo, sabe? Então, dentro dessa ótica do cristianismo, do tudo, eu acho que sempre entra no contexto do ego. O porquê que eu estou fazendo isso. O porquê que eu não estou fazendo. Então, eu acho que é muito se autoanalisar mesmo. E quando a gente olha nessa questão das roupas, como que eu sei, tô na frente do meu armário e eu quero escolher a minha roupa. Como que eu sei aquilo que, como que eu vou escolher então? Eu tô acostumada a usar roupas de um tipo e me tornei cristã. Como que eu vou me vestir? Ou sempre fui cristã, mas, tipo, não tô gostando do meu estilo. Como que eu defino isso? E, como você falou, como que eu sei o que o Espírito Santo quer? Até onde que minha roupa vai influenciar no Espírito Santo, já que eu sou templo dele? Tá, então eu vou falar 2 frases, 2 formas, tá? Ali. A primeira, que é padrão, né? Cara, fala pro Espírito Santo, você vai estar aí comigo hoje? Acho que faz esse convite. Se você tiver o ok dele e você se sentir em paz, fala assim, o Espírito Santo está comigo. Cara, sai. Tranquilo. Com aquela roupa. Com aquela roupa, porque ele tá te trazendo paz, tá te representando,
tá ali, né, demonstrando que, mas convida, sabe? Tem como a gente às vezes se preocupa. Aí, será que minha amiga, será que meu amigo, será que meu namorado, será que meu marido vai se agradar da forma que eu estou, né? Você quer ter aquela questão, a boa impressão? Pergunta, Espírito Santo, você vai sair comigo? Você vai estar comigo com essa roupa? Eu acho que... Pode terminar. É isso, imagina, desculpa. E a segunda questão é, será que a minha roupa está fazendo bem para o meu próximo? Acho que é a segunda questão. Por quê? Embora a gente tá falando meu corpo, regras de quem, a gente como cristão, a gente tem um ensinamento, né, que Paulo nos deixou, que é, se a minha mão, né, fizer eu pecar, corta. Se eu fizer o meu irmão pecar, né, eu estou pecando. Então, a preocupação que eu tenho também com o outro é fundamental. Não é uma responsabilidade minha, mas é um sinal de amor. É uma questão de amar ao próximo mesmo, né? Porque, assim, se a gente parar pra pensar, roupa também é um assunto... A gente quis enfiar no assunto polêmico, né? A gente enfiou o pé na jaula e a gente vai trazer, né, isso com santidade, sem ferir ninguém. Porque, se você parar pra pensar, Deus criou o homem e a mulher né, nus. Os dois estavam nus no Éden. E a questão de mostrar o corpo não era problema para ninguém até entrar a malícia, né? E a malícia está nos olhos de quem vê. Então, tem duas questões. Qual que é? E eu acho que a Pan trouxe uma questão fundamental. É sempre eu parar para eu me autoanalisar. O porquê. Por que eu estou usando essa roupa? Qual que é a mensagem que eu estou querendo transmitir, né? Porque se eu estou querendo, porque eu preciso me sentir sensual, ou tem o contrário, né? Porque eu estou querendo anular o meu corpo, a gente fala muito com jovens. E o que o jovem faz? A jovem, quando ela tem baixa imagem, ela coloca um moletom gigante para esconder o corpo dela, porque ela não quer que ela seja observada e tal. A pergunta é sempre o porquê. Se eu estou fazendo isso com algum propósito, que tem algum sentimento enraizado, cara, não é por causa da regra social, não é por causa da igreja, é porque eu preciso me curar, me resolver. Se eu tô querendo me sensualizar, o que tá por trás disso? Qual que é a minha necessidade por trás disso? Eu preciso me sensualizar porque eu preciso me sentir aceita, porque eu preciso me sentir bonita, porque eu preciso da aprovação do outro, né? Porque eu preciso que o outro me admire ou me deseje, né? Porque no fundo, eu não me sinto segura no meu corpo, né? Se essa é a questão, então então eu preciso resolver isso em mim. Agora, vamos pensar o seguinte, poxa, eu tô lá em Recife, tá calor pra caramba, né? Cara, eu quero usar uma micro saia porque tá calor. Daí entra o que a Pan falou, você tem total direito sobre o seu corpo de colocar a roupa que você quiser, né? E eu não acho que é papel de ninguém que falar assim, você tem que se vestir disso, se vestir daquilo. Porém, entra o seguinte, eu vou colocar uma micro saia, eu vou colocar um decotão. Cara, eu vou fazer uma galera pecar. E daí entra não um negócio de, problema é dele, né? Cada um com os seus problemas, né? Entra uma questão de, poxa, se eu amo o próximo, eu vou abrir mão do meu direito de usar esse decotão pro cara do meu lado não pecar. Então já não entra uma questão de qual que é o meu direito, né? Mas entra assim, eu amo tanto as vidas, e o problema é dela se ela tem essa consciência ou não de que eu tô fazendo isso. Mas é uma questão de, por amor ao próximo, eu vou abrir mão do meu direito e vou passar um pouco de calor mesmo, né? Porque eu não quero que o meu irmão, que é crente ou não é crente, convertido ou não convertido, mas ele tá num processo de cura, ou ele tem questões pessoais que ele precisa ser curado, eu vou ajudar ele. Então eu vou preservar o meu corpo nessa questão. Só que daí entra alguns pontos que, assim, a igreja instrui. A igreja, eu vim de um contexto, né, de religiosidade. Eu não me converti na Renascer, eu me converti numa igreja muito religiosa, e até os meus 18 eu não cortava o cabelo. Até os meus 18 eu só usava saia, né? Eu lembro que eu achei que eu tinha perdido a salvação o dia que eu cortei o cabelo, né? E daí eu radicalizei. Falei, já que eu perdi a salvação, eu vou perder mesmo. Eu vou pintar minha unha de azul.
E daí foi um choque, eu falei, meu Deus, né? E depois, graças à visão renascer nova Deus pela vida do apóstolo, eu fui vendo como isso não tinha nada a ver, né? Como essas questões religiosas não tinham nada a ver. A igreja, o papel da igreja não é criar padrões morais, porque quando a gente cria padrões morais, a gente exclui. E a igreja, muito pelo contrário, é um lugar para você acolher e apresentar a pessoa a Cristo, Sim. a Jesus, né? Então a igreja não tem que falar para você, tira essa roupa, pois muito pelo contrário, se você quem já teve a oportunidade de visitar o Renascer Hall, eu acho incrível, porque no culto da bispa, as pessoas têm muita a vontade de se sentir aceita, e a gente via as pessoas indo do jeito que queriam, e elas sentam nas primeiras fileiras, com mini saia, com decote, né? Eu nunca vi ninguém entrando sem camisa, mas sem camisa também vai entrar e vai sentar na primeira fileira e vai se sentir aceito, e ninguém vai chegar e vai dar uma cutucada e falar assim, Vai embora. então senta na última fileira, porque o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é, eu te apresento a Jesus. E o que Jesus vai fazer no teu coração para curar você das suas feridas e depois vai falar para você, né, como você deve conduzir a tua vida, é você com Jesus. Tem essa questão do papel da igreja, é fundamental. Acho que, né, qual que é o papel? Qual que é a regra? Não tem que ter regra, né? A única regra deixada por Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ponto, sabe? Essa é a regra. Então, isso é no nosso corpo. Isso é da forma que eu vou me portar, isso é a forma que eu vou respeitar, é a roupa que eu vou vestir, é a forma que eu vou abraçar meu irmão. Então, como que eu vou... É a forma que eu vou tocar o meu irmão. Então, como que ele vai se sentir? Como eu vou me sentir, sabe? É muito sobre o amor mesmo. E acima de qualquer coisa. Pô, se eu tô me adorando mais do que a Deus, eu tô no lugar errado. Tá errado, Entende? Então, trazendo sempre esse contexto, pô, é a minha vontade? Não é a minha vontade. Tô colocando quem ali como um ídolo, né? Como aquele que deve ser venerado. É o meu corpo? Porque a gente tá falando a favor do corpo. Mas se eu enfatizar também muito o corpo, eu também tô adorando o meu corpo. E aí, tá certo, tá errado? Qual que é a questão? Pô, tá fora do padrão de Deus, então tá errado, sabe? E precisa ter um equilíbrio, né? A gente é formado de corpo, alma e espírito. Se o nosso corpo tá vindo em primeiro lugar em tudo, tá desajustado. Tipo, por que tá forçando isso? Ou se a minha alma tá indo mais longe, tá indo mais além, tá sendo mais exaltada, meu intelecto, ou meu espiritual tá além, glória a Deus, mas assim, também cuida dos outros. E aí, a gente falou muito sobre o papel da igreja, mas queria entender o papel do Estado também. Qual é a responsabilidade do Estado em nos preservar em relação ao nosso corpo? Então, vamos lá. Sobre o Estado. O Estado, hoje, né, quem é um indivíduo? Quem que é uma pessoa? A pessoa, ela é desde a concepção dela. Isso é com base na nossa Constituição. Desde a concepção, a gente tem direito à vida. E aí, vamos entrar numa questão, né, ali. Se a pessoa, ela desde a concepção, ela tem direito à vida, ela tem direito a todas as coisas, inclusive a existência dela. Inclusive sobre a questão da preservação da vida dela. E a gente está falando disso agora desde a questão do nascimento. Ela é uma vida, né? Ela foi concebida, ela tem que ter o corpo dela preservado. E é esse o contexto que a gente acredita. É esse o contexto que hoje está na nossa legislação. E hoje na legislação do Brasil, a criança ela é preservada desde o ventre. Né? Por quê? Porque ela tem direito à vida. Todo mundo tem direito à vida. Né? Eu tenho direito de escolha. Não é porque eu sou maior de idade ou porque... Não, porque desde o meu ventre eu fui concebida. Então eu tenho direito. E trazendo isso, né, para o contexto do Estado, eu não posso violar qualquer pessoa. Então você tem que respeitar as pessoas. E respeitar é uma regra do contexto social. Então hoje está falando do Estado, é um contexto social. Eu tenho que respeitar a pastora Silvana, eu tenho que respeitar a Amandinha, eu tenho que respeitar aqueles que eu concordo em opinião, aqueles que eu não concordo em opinião. Por quê? É o corpo daquela pessoa, né? É o direito daquela pessoa.
ela tem opiniões diferentes, temos opiniões divergentes, mas ela também tem direitos. Sim, olhando até para um cenário da criança, né? Voltando ao que a gente falou no começo, por exemplo, a Olivia tem 5 meses, até preservar ela no sentido de alguém ficar encostando na criança. Os pais preservarem as crianças quando fazem brincadeiras na escola. Eu lembro que eu estava na escola e tinha muita brincadeira de abaixar a calça dos outros. Isso também é uma violação do corpo masculino. A gente fala muito sobre o feminino, mas queria trazer muita coisa do masculino também, né? Do homem ser violado quando fica abaixando a calça. Tudo bem que abaixava de algumas meninas também. Mas, tipo assim, o quanto os pais têm um papel muito forte em nós, amando o próximo, de preservar o corpo da pessoa que está do nosso lado, desde crianças, adolescentes, até pessoas adultas. E, para fechar, queria saber de vocês uma mensagem final. Quando alguém perguntar para vocês, meu corpo, regras de quem? O que vocês falariam para essa pessoa em uma frase? Na verdade, não vai ser em uma frase, né? Em um versículo. Mas a gente sempre fala que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A gente, às vezes, não tem dimensão do que é isso, né? Significa que Deus, ele habita em nós. E eu trouxe aqui um versículo, né? 2 versículos que estão em Jó 34, 14 e 15, que fala assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, ou seja, se Deus desse um barato na cabeça dele, ele se tornasse algo egoísta, não pensasse mais na gente. E para si recolheste o seu espírito e o seu sopro, toda a carne justamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, nós somos templo do Espírito Santo porque significa que Deus, ele resolveu morar dentro da gente. O nosso espírito, ele está diretamente conectado ao Espírito de Deus. Isso não é só para quem está na igreja, quem aceitou Jesus, quem é cristão, não. Todo ser vivo, todo homem tem o Espírito de Deus. E se ele resolvesse que fosse só as nossas regras, e ele resolvesse levantar a mão e falar assim, então, né, segue aí, todos nós morreríamos. Então, parando para analisar nisso, nós somos criados por Deus e somos habitação dele. Todo homem, todo ser humano, ele tem Deus. E isso foi com o objetivo de adorar a Deus. Nós fomos criados com um propósito. Se Deus ele resolvesse se retirar de nós, nós perderíamos a nossa própria vida. Então, a regra não é nossa, né? Deus deu o livre-arbítrio para a gente, mas ele fala o seguinte: se você me seguir, você vai ter vida e vida em abundância. Nós temos o livre-arbítrio de seguir as regras de Deus e não com o objetivo de ter um Deus ditador, um Deus que nos obriga, mas um Deus que justamente nos dá a vida, porque Deus é vida. Então, a grande questão é a seguinte: nós temos o direito, né? Nós temos o livre-arbítrio, porém Deus fala, né? Eu te coloquei para você 2 caminhos, escolhe, pois, a vida, né? Quando nós escolhemos seguir as regras não como uma imposição, mas entendendo que nós fomos criados para isso, nós fomos criados para adoração a Deus, o objetivo de nós sermos criados é para caminhar e para se relacionar com Deus, nós temos a vida e vida em abundância. Então, é isso que nós, como cristãos, cremos, né? Todos nós temos o livre-arbítrio, né? E o corpo, regra de quem? Querido, você pode escolher fazer o que você quiser. Mas, no fundo, você sempre vai ter uma necessidade de servir a Deus. Uma necessidade de encontrar o Deus que te criou. E quando você conseguir encontrá-lo, você vai entender que seguir a Deus não é uma imposição, não é uma regra, mas é uma demonstração de amor e de preservação, porque só Deus pode dar uma vida plena para a gente. Quando você segue as suas regras, no fundo, sempre vai faltar alguma coisa. E você vai sempre estar buscando outra imposição e outro direito à liberdade para conseguir preencher essa necessidade que você tem, que no fundo só vai ser preenchida com Jesus. Amém. E você, Pan? Bom, depois do nosso papo, eu chego num contexto de preservação. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Preservação com base no amor. Preservação daquilo que Deus nos deixou mesmo como a regra. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, igual a pastora Sil colocou aqui. Amar ao meu próximo. Então, tudo isso é um sinal de amor. É um sinal de que Ele quer que a gente tenha amor por nós, amor por preservar, amor pelas pessoas. Então, esse é o meu resumo, assim, a preservação de Deus. Boa. Muito obrigada, pastora Sil. Muito obrigada por fazerem parte dessa mesa do Salve. E, pessoal, muito obrigada a você que assistiu até aqui.
deixa seu like, deixa seu comentário, sua opinião, compartilha com todo mundo para o Salve chegar em vários lugares. O objetivo do Salve é salvação e é isso que nós queremos, que você seja salvo, que toda a sua família, seus amigos sejam salvos e encontrem o amor de Jesus. E Meu Corpo é a Igreja de Quem? A gente é guiado pelo Espírito Santo e é Ele que guia todas as nossas decisões. Então que hoje você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus e perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que você tem para a minha vida hoje? Como você quer que eu me vista? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Fechou, galera? Até semana que vem. Salve! Salve!